Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Ambipar para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes o senhor João Arruda, diretor financeiro, e Pedro Petersen, diretor de Relações com Investidores da Ambipar. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, ri.ambipar.com. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Arruda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Arruda, pode prosseguir. Caros investidores, bem-vindos ao call de resultados da Ambipar, referente ao segundo trimestre de 2025. Encerramos o semestre com avanços relevantes, mesmo diante de um cenário de juros elevados e atividade econômica mais moderada. O período manteve a trajetória de consistência operacional, com crescimento nos volumes de resíduos tratados e na prestação de serviços industriais. Seguimos integrando nossa plataforma de serviços ambientais, sempre com foco na qualidade de atendimento ao cliente e na disciplina financeira. Pelo quarto trimestre consecutivo, mantivemos a alavancagem estável, fechando o período em 2,53 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Passando para os destaques deste trimestre. A receita líquida foi de 1,8 bilhão de reais, um crescimento de 25,2% em relação ao segundo TRI de 2024, e um aumento de 1,8% em relação ao primeiro TRI de 2025. Atingimos a marca de um EBITDA de 585,7 milhões de reais, um aumento de 34,2% versus o segundo TRI do ano passado, e 6,1% de crescimento em relação ao primeiro TRI de 25. Nossa margem EBITDA atingiu a marca de 33,1%, uma expansão de 2,2 pontos percentuais em relação ao segundo TRI de 2024. O fluxo de caixa operacional alcançou a marca de 431,9 milhões de reais. E o fluxo de caixa antes de financiamento, que considera o operacional descontado arrendamentos, capex e aquisições, foi de 103 milhões de reais. Nosso ROIC operacional, excluindo intangível, atingiu a marca de 28,8%, um aumento de 0,6 pontos percentuais em relação ao ano passado. E, por fim, nossa alavancagem consolidada permaneceu estável, atingindo a marca de 2,56 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Além disso, o nosso prazo médio terminou em 5,3 anos ao final desse trimestre. As iniciativas implantadas desde 2024, como reforço do time, corte de custos, otimização de recursos e ramp-up das indústrias, seguem contribuindo para esse bom resultado. No próximo slide, vamos abordar os KPIs operacionais para, em seguida, passarmos pelo resultado. Na Environment, o volume de resíduos tratados cresceu 64,9%, com destaque para a movimentação especializada e valorização de metais, impulsionados também por contratos no segmento de mineração e captação de sucata metálica. Mantivemos um volume de valorizado 4 vezes maior do que a destinação final, e o nosso ticket médio consolidado, como vocês podem ver, aumentou 6,3% em relação ao ano anterior. No próximo slide, temos a Response. Nossa taxa de utilização de mão de obra atingiu a marca de 81,3%, que representa uma alta de 15,7% em relação ao segundo TRI de 2024, e ligeiramente acima ao trimestre anterior do ano de 25. Isso elevou a receita por colaborador para R$ 113 mil, como vocês podem ver no centro dessa página.
À direita da página, vocês podem ver que o mix de receitas manteve-se concentrado em subscrição e serviços de campo, representando quase que 99% do total da receita, o que reforça a previsibilidade e a resiliência desta divisão de negócio. Vamos ao próximo slide. Atingimos uma receita líquida consolidada de 1,8 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 25,2% em relação ao mesmo período do ano passado e 1,8% em relação ao trimestre anterior. Na comparação semestral, crescemos 30,9%, atingindo a marca de 3,5 bilhões de reais de faturamento líquido. Como vocês podem ver, a Environment foi a subsidiária que mais contribuiu com o crescimento do ano. Apesar disso, o time da Response continua trabalhando em diversas geografias para acelerar o crescimento e, em especial, na América do Norte. Vamos agora para o próximo slide, onde falaremos sobre o EBITDA e a margem. O EBITDA do segundo TRI de 2025 atingiu a marca de 585,7 milhões de reais, o que representa um crescimento de 34,2% com relação ao segundo TRI de 24 e de 6,1% com relação ao primeiro TRI de 2025. No semestre, o crescimento foi ainda maior. Tivemos um crescimento de 40,3% versus o ano anterior e atingimos uma margem consolidada neste ano de 25 de 32,4%. Este desempenho positivo foi sustentado por 4 fatores. Número 1, maior contribuição da Environment, que valorizou resíduos metálicos, vendeu créditos de carbono de reflorestamento e ampliou a movimentação especializada no seu portfólio, todos os serviços com margens superiores à média. O segundo ponto foi a melhor performance internacional na Response. Além disso, ganhos iniciais de eficiência do projeto Conecta e projetos de integração de pessoas. E, por último, trabalhos iniciais de reajustes contratuais e de preço. No próximo slide, falaremos sobre o lucro líquido da companhia. Neste trimestre, tivemos um prejuízo de 134,1 milhões de reais e no semestre chegamos a um prejuízo de 299 milhões de reais. Acreditamos que a comparação mais adequada seja a semestral, onde apresentamos uma estabilidade a despeito das despesas financeiras maiores, um indicativo de que as iniciativas de eficiência e crescimento orgânico têm compensado os maiores encargos financeiros. Próximo slide, falaremos sobre o CAPEX. Neste trimestre, mantivemos a estratégia de centralizar investimentos em equipamentos e veículos na holding, para ampliar a escala e melhorar as negociações com fornecedores. Neste trimestre, o CAPEX atingiu a marca de 271,9 milhões de reais, influenciado por antecipações de compras para garantir preço e disponibilidade. No semestre, o CAPEX como percentual da receita líquida foi de 13,3%, patamar bem próximo da nossa média histórica. Vamos no próximo slide. Nossa geração de caixa antes de serviço de dívida, como vocês podem ver à direita dessa página, foi de 282,3 milhões de reais no primeiro semestre de 2025, número 161 milhões de reais acima do ano versus os primeiros semestres do ano passado. Continuar crescendo a conversão de caixa e o EBITDA nos permitirá fechar o gap de geração de caixa para fazer frente às despesas financeiras. Os esforços de integração e eficiência serão chave nesse processo. Vamos agora ao próximo slide para falar sobre o nível de endividamento. Mantivemos a alavancagem relativamente estável, com leve incremento de 2,5 vezes para 2,56 vezes. Daremos continuidade ao processo de desalavancagem, buscando operar com níveis ainda menores de endividamento, cortando custos e priorizando investimentos que gerem crescimento rentável. Em um ambiente de juros mais elevados, estamos muito satisfeitos de manter a alavancagem estável, contando apenas com a geração de fluxo de caixa operacional. Vamos ao próximo slide para falar do perfil de endividamento da Ambipar. Neste trimestre, não houve aquisições ou amortizações significativas,
Mantivemos um prazo alongado de dívida acima de 5 anos e um indexador baseado principalmente em CDI. O crescimento orgânico da companhia, com contínuo corte de custos e eventual cortes de juros no futuro, devem levar a maior geração de caixa e potencial desalavancagem do grupo. E por fim, vamos agora ao slide final. Nossa estratégia continua centrada em 5 pilares fundamentais: time, governança, integração, disciplina financeira e comunicação clara. Em time, a equipe está cada vez mais em sintonia e focada em gerar resultado, desde as operações, CSC e também no corporativo. Destaque para reforços nos times de governança, compliance e saúde e segurança. Em governança, estamos implementando um canal global de ética de mais alto nível para garantir que na Ambipar o certo é praticado em todas as geografias e posições. Com relação às integrações, estamos muito felizes com 22 incorporações de CNPJs feitas até junho deste ano, dando continuidade à nossa eficiência tributária e integração de processos e funções. Em disciplina financeira, mantivemos a alavancagem estável e também uniformizamos a avaliação de performance de gerentes com base no fluxo de caixa. Já em comunicação, temos falado mais, mas também escutado mais. Em nossos roadshows com investidores, escutamos do mercado a importância de continuarmos focados internamente e evoluirmos em governança. Ambas as agendas são prioritárias para a companhia. O ano de 2025 tem se mostrado mais desafiador do que o esperado. Disputas tarifárias, incertezas na atividade industrial, alta de juros, que são os obstáculos que devemos superar, ancorados pelo nosso sólido modelo de negócio. Seguimos comprometidos em fortalecer a Ambipar e gerar valor sustentável aos acionistas. Gostaria de agradecer nossos colaboradores pelo empenho diário que torna tudo isso possível. Agora abrimos para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa e a sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Bom dia. Se puderem comentar dos savings que esperam com a reorganização anunciada em maio. Bom dia, André. Aqui é o Pedro falando. Só para recapitular a todos, a reorganização societária, que eu entendo que você está se referindo, é a aquisição de participação dos minoritários nas nossas subsidiárias operacionais, principalmente no Brasil. É um movimento transformacional para a gente, que a gente está bastante animado. Efetivamente transforma a Ambipar numa partnership, alinhando todo mundo que é chave para poder entregar nossos objetivos. E a gente já tem visto uma diferença desde o anúncio, no alinhamento, espírito de equipe, em todo mundo que está envolvido nessa reorganização. A turma que está envolvida já tem participado de projetos relevantes e essenciais na nossa trajetória de integração e geração de caixa. E aqui eu me refiro a projetos de revisão de processos, eficiência de pessoas, né, onde a gente revê responsabilidades, mérito, enxuga duplicidades que existem no negócio e portanto, entrega economias de custo também. São unidades que passarão por incorporação de CNPJs e, portanto, vão dar economias também tributárias para o grupo. Compartilhamento de frotas, de clientes são facilitados nesse processo. Então, quando a gente soma todos esses efeitos, é bastante relevante a forma como a gente enxerga internamente. É só importante frisar que a gente ainda está concluindo documentações e aprovações nesse processo para poder concluir a reorganização. Mas dentro da nossa estratégia de geração de conclusão da transição para geração de caixa positiva, mesmo após despesas financeiras, é um movimento essencial e transformacional para o grupo.
Se eu puder complementar aqui, André, bom dia, obrigado pela pergunta, o João falando. Né, acho que o primeiro passo, né, e a primeira grande alavanca, né, de geração de valor, né, e ganhos, ela deve vir primeiro desse projeto de acelerar a reorganização societária das empresas que temos. Como ficou claro aqui para vocês, até junho desse ano foram feitas 22 incorporações de CNPJs ou Tax IDs, né, como se fala lá fora. Como vocês sabem, somente no Brasil temos 180, né, já foram feitos 22, então a gente acelerou esse processo muito antes dessa reorganização societária, né, e a gente deve acelerar ainda mais, né, essa velocidade de incorporações uma vez que esse processo é concluído. Como o Pedro falou, a gente ainda está no processo de conclusão e fechamento dessa reorganização. Essa é a primeira grande alavanca de valor, né? Isso aqui vai possibilitar, né, savings fiscais, né? Na medida que esses números forem se materializando, a gente vai disponibilizar para o mercado. Se você olhar o ano passado, a nossa despesa de impostos, né? O que a gente gastou com impostos no ano passado, o que a gente deve terminar o ano fruto dessa reorganização e o saves é material, tá? É um número importante, a gente ainda não vai trazer para o mercado porque a gente não tem o número final. Como vocês sabem, a gente tem sido auxiliado pela PwC nesse processo, então essa é uma vertical importante. A próxima vertical que vai possibilitar ganhos significativos nesse processo de reorganização, como o Pedro falou, é a eliminação de duplicidade de função, né? O pessoal é o nosso principal ativo, mas também um dos nossos principais custos. A gente tem que olhar com muito carinho, né, os colaboradores, mas de fato existe aí um potencial de sinergia importante, potencial a ser capturado. E é uma outra vertical que a gente está olhando com muito detalhe, né, uma vez que esse processo de reorganização ele se termine. E por último, né, algo que a gente também está olhando, né, é a alocação de equipamentos, né, nas diferentes verticais. Né? Quando eu tinha minoritários, era uma dificuldade, né, natural desse processo a gente centralizar, né, a utilização de equipamentos no grupo, né? Muito fruto desse direcionamento que vem acontecendo, a gente já começa a poder alocar de forma mais centralizada. Então isso traz ganhos para a companhia. Na medida que a gente vai avançando nesses ganhos, a gente vai disponibilizar as informações para o mercado. E por último, né, se eu puder complementar, a centralização de outros custos relevantes, né, compras, por exemplo, de forma mais centralizada, é algo que a gente está olhando com muito carinho e com muito foco. E a ideia aqui, André, é uma vez que a gente finaliza esse processo, a gente traga mais clareza, né, sobre uma ótica financeira e números para vocês, tá? Mas essas devem ser as grandes alavancas de valor desse processo de reorganização. Nossa próxima pergunta também vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Olá, como esperam que seja a curva de alavancagem no restante de 2025 e 2026? André, acho que é importante ter uma perspectiva um pouquinho mais ampla dos últimos exercícios da companhia. A gente tem sido extremamente focado dentro de casa nos projetos de eficiência e de geração de caixa, com o objetivo de reduzir a alavancagem através das fortalezas e geração de caixa do negócio. Então, se você for olhar, né, 3, 4 tris para trás, como a gente passou na apresentação, a gente tem reduzido a alavancagem nesse horizonte mais longo, e mais recentemente com o incremento, né, das taxas de juros, naturalmente, como a gente cresceu bastante ao longo do tempo e incrementou o endividamento da companhia para poder fazer frente a esse crescimento, a gente tem né, pago despesas financeiras mais altas, de forma que nesse último trimestre a gente teve uma certa estabilidade nessa métrica, que é o que a gente tem, né, trabalhado agora. A gente considera um resultado satisfatório, considerando que a gente tem despesas financeiras substancialmente mais altas do que ano passado. Então, a geração de caixa operacional da companhia e o crescimento do EBITDA tem permitido que a gente mantenha uma alavancagem relativamente estável. Se eu puder complementar aqui, Pedro, acho que a gente olha esse resultado como um resultado muito bem sucedido, né? Acho que é um reflexo do trabalho que a gente tem feito,
desses projetos de eficiência, né, e trazer mais resultado para o grupo antes do serviço de dívida, né? Então, se você for olhar, André, na nossa geração de caixa, fluxo de caixa operacional antes de serviço de dívida, do primeiro semestre do ano passado versus o segundo semestre desse ano, a gente teve um incremento de quase 160 milhões de reais. O que isso significa, né? Se você for pegar o nosso EBITDA dos primeiros 6 meses do ano passado, sobre a geração de fluxo de caixa antes do serviço de dívida do ano passado, você tem uma métrica de 15% de cash conversion, que a gente fala. Nos primeiros 6 meses do ano de 2025, esse cash conversion passou de 15% no ano passado para 25%, né? Obviamente, né, a gente está, e não é um privilégio somente da Ambipar, né, a gente está enfrentando um cenário um pouco mais adverso de juros, todos nós aqui no Brasil, e de fato isso tem comido, né, ou tirado um pouco desses ganhos, e a gente tem entregado, né, no serviço financeiro. Então a gente olha esse resultado histórico como resultado, e aí não é só desse trimestre, mas é dos últimos 4 trimestres, um resultado bastante estável, e a gente deve permanecer ali muito próximo do que é o histórico. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Poderiam comentar, por favor, sobre o aumento do CAPEX, receita líquida, no segundo trimestre? Se foi pontual e quanto esperam que seja o número recorrente para o segundo semestre de 2025 e 2026? Obrigado. Oi, André. Pedro, novamente, a gente tem mobilizações de contrato acontecendo que levam esse CAPEX um pouquinho para cima. Assim como tivemos, pontualmente, você vai notar que a gente executou mais CAPEX pela holding, porque a gente tem perseguido uma estratégia de centralização de compras para negociar com mais escala, previsibilidade para os nossos fornecedores também, e por consequência, tendo previsibilidade para o fornecedor, uma parceria mais clara e mais volume, também melhores preços e economias para a Ambipar quando a gente faz compras de veículos, frota, ativos em geral. Então, a gente tem perseguido essa rota de eficiência também nos investimentos, mas nesse trimestre em específico, vamos dizer, nesse curso, a gente antecipou algumas compras com 2 fornecedores em específico, por conta dessas mobilizações de contrato e renovações de frota que foram relevantes. Se a gente fosse excluir essas compras, a gente estaria falando num nível de CAPEX relativamente parecido com o trimestre passado. Então, a gente continua super focado em manter investimentos sob um nível mais similar ao histórico recente que você tem visto. Pontualmente, a gente tem esse incremento à medida que a gente vai transicionando para holding e estruturando essa área de compras com mais escala e previsibilidade com os nossos fornecedores. Só para complementar aqui, André, então isso aqui já é um pouco do resultado desse processo de integração, né? E de trazer mais previsibilidade nesse processo de adquisição de equipamentos, tá? Obviamente, nesse trimestre a gente tem um efeito pontual dessa centralização. Então aqui foram 2 compras com 2 fornecedores importantes, né, mas de forma muito mais centralizada para diferentes verticais do grupo. Anteriormente, né, fruto desse trabalho aí de reorganização, né, societária, como a gente já falou anteriormente, a ideia aqui é trazer mais segurança, melhores condições de custo, não somente para CAPEX, como eu falei, é um projeto importante, mas para diferentes frentes de compras, desde pneus, energia, manutenção em geral. Então, esse é o novo direcionamento da companhia, né? E esse foi um pouco do resultado do trimestre mais pontual. Olhando para frente, é como o Pedro colocou, a gente deve perseguir de novo, olhando para trás, o que a gente já vem perseguindo e comunicando para o mercado com relação ao nosso CAPEX para o ano. Lembrando que para fazer perguntas por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando seu nome e empresa, em seguida sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Julian Hughes, do SMBC Nikko Securities. Poderiam explicar o que está impulsionando a intensidade do investimento tanto para expansão como para manutenção em 2025, com o CAPEX atingindo 13,3% da receita líquida no primeiro semestre de 2025 versus 9,5% no primeiro semestre de 2024? Qual é a orientação para o investimento em 2025? E esperam ter um fluxo de caixa livre positivo após os juros em dinheiro para 2025? Obrigado. Oi, Julian, obrigado pela pergunta. Acho que a gente tratou um pouquinho do CAPEX na pergunta anterior, mas para frisar novamente, a gente espera trabalhar, a gente tem trabalhado para se manter nos níveis históricos. Tá? Não damos guidance, então essa é por política da companhia, mas é o que a gente tem trabalhado. Tá? Pontualmente, de novo, esse trimestre a gente teve esse incremento nesse processo de centralização e eficiência que o João comentou. Isso pode acontecer, mas se você olhar horizontes um pouquinho mais longos, a tendência que a gente enxerga e que a gente tem trabalhado é trabalhar nos níveis históricos. Em relação ao fluxo de caixa, 2025 ainda é um ano mais desafiador, porque a gente tem lidado com um pico de taxa de juros onde a nossa dívida está exposta, porque nossos bonds são redeados para CDI, então mais 90% da dívida está indexada ao CDI, a gente teve um incremento bastante representativo de despesas financeiras. Com todos os projetos de eficiência que a gente tem trabalhado internamente, a gente espera ter um ano mais forte ao longo de 2026, em especial se a gente tiver uma reversão ou uma diminuição do nível de taxa de juros no Brasil. Para fazer uma pergunta por texto, basta digitá-la através do ícone Q&A, informando nome e empresa. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caleb Teixeira, da FUNCEF. Bom dia. Podem comentar sobre a evolução das margens de response na América do Norte? Oi, Caleb, obrigado pela pergunta. A gente está animado com a América do Norte. É bom lembrar que a gente tem uma nova liderança na região que já está há 20 anos trabalhando naquele mercado, com bastante interlocução e proximidade com os setores portuário, de infraestrutura, refino, óleo e gás. Então, a gente cada vez mais tem trabalhado crescido o pipeline de contratos nesses setores. Então, a nossa visão é de que para frente a gente vai entrar sendo bem sucedido comercialmente em cada vez mais contratos de longo prazo na região. Em relação às margens, naturalmente que a gente crescendo o faturamento da região, a gente tem ganhos de escala e deveria ter margens saudáveis. A desse trimestre em específico teve um pouquinho de não recorrente. Você pode ver que a gente teve uma reversão de despesa e por isso a gente está acima de níveis normalizados. Mas se a gente olha para contratos e para o que a gente enxerga como uma operação saudável naquela região, você deveria observar níveis históricos em linha com peers da região. A gente estaria falando de níveis de duplo dígito, no entanto, abaixo do que foi feito nesse trimestre.
Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando seu nome e empresa e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Julian Hills, do SMBC Nikko Securities. Vocês preveem algum impacto negativo ou positivo nas duas áreas de negócio da empresa devido às tarifas? Algum aumento nos custos de aquisição, CAPEX, ou nas despesas operacionais? Algum impacto na geração de receitas ou nas margens brutas? Obrigado. Oi, Julian, obrigado pela pergunta. A nossa companhia ela tem uma característica de ser né, uma provedora de serviços críticos, né, importantes para as cadeias de suprimento, para as indústrias, né, protegendo os nossos clientes ou a nível ambiental ou a nível de segurança laboral. Então, essa é muita característica do nosso negócio. De forma que a gente não tem tanta transação entre países. A gente não exporta tanto serviço ou equipamentos ou algo que vale, a gente provê serviços localmente. Então a gente não espera impactos substanciais das tarifas para o nosso negócio. Tampouco em aumentos de custo de suprimentos ou despesas operacionais, porque nossos suprimentos são principalmente equipamentos e, enfim, frota, linha amarela, veículos e, por hora, a gente não tem visto uma inflação significativa desses bens. E despesas operacionais estão muito vinculadas a pessoal, né, que é o nosso principal input. Então, nessas frentes, pouco impacto, de forma geral, é o que a gente tem notado. Em relação à receita ou margens, novamente, pela característica do nosso serviço, diversificação, capacidade de atuar em todos os setores e ser uma demanda de serviços voltados à sustentabilidade, né, gestão de resíduos, reciclagem, compliance ambiental, limpeza industrial, manutenção de facilities e monitoramento, a gente tem bastante diversificação, tanto geográfica como de serviços, como de setor de clientes. Então, por hora, a gente às vezes até notou, por exemplo, em algum setor de clientes que possam ter variado um pouquinho a demanda, mas offsetados por outros. Então, a diversificação tem jogado a nosso favor por aqui. Então, novamente, sem impactos relevantes em receita ou margens por enquanto. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta enviá-la através do ícone de Q&A, informando nome, empresa e a sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Obrigado, operador. Para encerrar, agradeço novamente todos os colaboradores da Ambipar que se dedicam diariamente para entregar sustentabilidade e segurança para os nossos clientes e sociedade. A conferência da Ambipar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.